92 FM. Todo mundo tá aqui. Fatos em destaque. Olá, Guarapuava, bom dia região, bom dia você que está ligado com a gente. Hoje é quarta-feira, dia 15 de junho de 2016. Está no ar o Fatos em Destaque, edição especial da Hora do Almoço. Vem com a gente. Roberto Lobo. Começamos o Fato em Destaque de hoje com uma notícia que chama a atenção de todo o país. O Conselho de Ética aprovou ontem um parecer pela cassação do Eduardo Cunha. O Conselho de Ética aprovou ontem o relatório do deputado Marcos Rogério, do Democratas, que recomenda a cassação do mandato do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. A matéria é de Jéssica Vasconcelos. O Conselho de Ética aprovou nesta quarta-feira, por 11-9, relatório do deputado Marcos Rogério, do Democratas, que recomenda a cassação do mandato do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. No processo mais longo da história do Conselho, o PMDBista foi investigado por ter mentido à CPI da Petrobras no ano passado sobre a existência de contas secretas no exterior. Em sua defesa, Cunha disse que era beneficiário de trusts, um tipo de investimento que não precisa ser declarado à Receita Federal. Ao declarar voto favorável à cassação de Eduardo Cunha, o deputado federal pelo PSDB de Pernambuco, Betinho Gomes, membro titular do colegiado, defendeu que o afastamento do parlamentar é um anseio da sociedade diante de tantas evidências de corrupção. Nós estamos chegando no ponto final de um processo angustiante que deixou a todos nós aqui reféns e deixou a sociedade a observar com expectativa o desfecho que nós poderíamos dar aqui nesse Conselho de Ética. As provas estão muito claras. A solução não seria outra que senão a cassação do mandato do deputado Eduardo Cunha. Me parece que esse é o desejo da sociedade, não por querer vingança, mas por entender que Eduardo Cunha é um político corrupto. A decisão ocorre uma semana após o pedido de prisão de Cunha ter sido enviado pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal. O deputado é investigado também por desvio de dinheiro em obras no Rio de Janeiro. Diante dos fatos, o deputado federal pelo PSDB do Rio Grande do Sul, Nelson Marquesan Júnior, também membro do Conselho, acredita que o plenário deve decidir pela perda do mandato do PMDBista. Acredito que esta decisão do Conselho de Ética favorece aquilo que eu acredito que já iria acontecer, que é o plenário decidir pela perda do mandato. Afinal, parece evidente aqui aos brasileiros que os seus atos não são respaldados pelo decoro parlamentar. Não é isso que a sociedade, nem que seus pares aqui esperam de um deputado. Com a aprovação do relatório, a defesa de Cunha terá 5 dias úteis para recorrer à Comissão de Constituição e Justiça e poderá questionar apenas aspectos formais do parecer, sem entrar no mérito. Em seguida, o processo seguirá para o plenário, onde a cassação só será aprovada com no mínimo 257 votos dos 513 deputados. De Brasília, Jéssica Vasconcelos. 92 FM. MPF defende comissão especial para tratar do projeto 10 medidas contra a corrupção. O Ministério Público Federal afirma que a criação da comissão especial responsável pela tramitação do projeto 10 medidas contra a corrupção representa a vontade da sociedade. O projeto de iniciativa popular chegou à Câmara dos Deputados no final de março com apoio de mais de 2 milhões de assinaturas. Mas o procurador da República, Diogo Castor de Matos, integrante da Força Tarefa Lava Jato no MPF, diz que a participação popular foi fundamental no processo de aprovação do conjunto de medidas. É um projeto da própria sociedade, o Ministério Público funcionou apenas como mensageiro dessa vontade popular e mudanças, principalmente no Poder Judiciário. Acreditamos que a pressão popular realmente pode fazer a diferença. Em razão disso, temos convicção que pelo menos parte desses projetos serão aprovados no Congresso Nacional e possibilitarão a melhora do país no combate à corrupção sistêmica e generalizada que se alastra ao longo dos anos. Entre os principais objetivos do MPF estão mudanças que buscam a prevenção à corrupção, responsabilização de partidos políticos e criminalização do Caixa 2, criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, além de tornar a corrupção de altos valores um crime hediondo. O procurador Diogo Castor de Matos diz que a criação da comissão é um passo importante, mas teme que algumas medidas sejam barradas por interesses de terceiros. Eu temo sim. Prova disso a gente acompanha alguma mobilização contra a Lava Jato na Esfera Legislativa, que está na pauta da imprensa,
aquele projeto de lei que visa impedir colaboração para réu preso, outro projeto de lei que visa impedir que colaborador modifique declarações já prestadas, a medida provisória que alterou a lei de corrupção, institucionalizando o acordão, uma possibilidade de acordão sem reconhecimento de culpa, sem ressarcimento integral e sem necessariamente as empresas trazerem fatos novos. Então, todos esses projetos, no nosso entender, são casuísticos e visam a atender interesses privados que são afetados com o avanço de investigações dessa envergadura. A comissão especial terá 29 titulares, 29 suplentes. Os líderes ainda terão que indicar os integrantes para que o colegiado seja instalado e comece a funcionar. 92 FM. Vereadores não sabem se índice de reajuste para os próprios salários é legal ou ilegal. Ontem, na Câmara Municipal, foi um dia de muita discussão. A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara pediu ontem mais um adiamento da última votação que sacramentaria o reajuste salarial na Câmara para os vereadores, onde os vereadores passariam a ganhar perto de R$10 mil e o presidente da Câmara, o João Napoleão, perto de R$20 mil. Assustados, penso eu, que com o caso que aconteceu em 2012, se não me falha a memória, onde vários vereadores tiveram que devolver recursos após determinação do Tribunal de Contas, eles decidiram consultar, na última votação do projeto, o Tribunal de Contas para saber se de fato os 9, alguma coisa é um índice legal ou ilegal. A votação foi adiada por 24 horas, então, dependendo da resposta do Tribunal de Contas, pode voltar à pauta na próxima sessão, que é de segunda-feira. Porém, a vereadora Maria José, o vereador Milton Roseira e o vereador Cosme Stimmer pediram ontem que fosse retirado em definitivo o projeto e não voltasse mais à Câmara Municipal, ou seja, excluísse o projeto da pauta. Os três, é claro, foram votos vencidos no Legislativo. A Câmara atendeu, no caso, ao pedido do vereador Germano, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, e do bloco de sustentação do prefeito César Silvestre Filho na Câmara Municipal. O pedido dele era de apenas adiar e não retirar o projeto de reajuste. Fez isso pautado no fato de que preside a comissão. Aí só restou ao vereador Milton, a vereadora Maria, o Cosme, juntamente com o vereador Mário, votarem contrários ao adiamento e defender a tese da retirada definitiva deste projeto. Mas foram votos vencidos, ou seja, os demais vereadores e apoiadores do prefeito César não querem a retirada do projeto de reajuste. Eles querem que o projeto continue, apenas seja consultado o TC e, conforme a consulta, retorne, mesmo com a opinião contrária, embasada em várias questões do vereador Milton, o vereador Maria e o vereador Mário. O vereador Milton publicou há pouco em sua rede social o seguinte: descobrimos que o índice não estava determinado por qual parâmetro, INPC, IGPM, etc., em qual período e o que fatalmente poderia afetar futuramente a prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado. E o pior, em contato com o CISPMUG, diz o vereador, Sindicato dos Funcionários Públicos, soubemos que não havia sido garantido oficialmente um índice de reajuste linear a todos os funcionários públicos, e sim uma proposta de plano de cargos e salários sem reajuste, com incorporação de benefícios para algumas categorias. Então, por uma questão de lógica e coerência, achamos, eu, vereador Milton, vereadora Maria José e Cosme, que não deveríamos receber esse reajuste, neste momento em que nem sequer sabemos qual a garantia que o senhor prefeito dará aos servidores públicos. Os vereadores queriam que o projeto fosse retirado, mas os vereadores do prefeito, a grande maioria aliados e defensores durante os últimos anos do prefeito municipal, decidiram apenas adiar. E se voltar, pode ser sacramentado. Creio que o Tribunal de Contas, penso eu, não vai dar parecer favorável. Acho. E se não der, já está enterrado o projeto de reajuste. Mas vamos esperar a resposta do TC. Se for positiva, eles, os vereadores do prefeito, mesmo com os votos contrários do Milton, da Maria, do Cosme e do Mário, eles teriam mais votos e venceriam. E aí o reajuste seria implantado. Caso o TC decida pela ilegalidade, não adiantou nada toda essa pressão, porque o reajuste não vai vir. Não temos mais tempo, retorno logo mais às 14, às 18, às 22, às 7 e 10. Das 8 às 10 estou ao vivo na Rádio Cacique AM 760. 24 horas no lobonoticias.com.br ou nas redes sociais. Fica com Deus, até lá. 92 FM.